Oi. Dado o horário... Esse que tá fazendo barulho? Não. Tendo dado o horário para a abertura da nossa reunião da Comissão de Justiça, Serviço Público e Redação, vou encaminhar a justificativa do vereador presidente dessa comissão, Devani. Sirvo-me da presente para justificar minha ausência na reunião da Comissão de Justiça, que ocorrerá no dia 29 de outubro do corrente ano, pelo fato de ter sido convocado a participar de reuniões com liderança do Partido Republicano Brasileiro, PRB. Então, a justificativa do vereador Devani, a presença do vereador Luizinho, membro dessa comissão. Vamos aguardar o tempo regimental para que possamos esperar se existirá quórum para a abertura da nossa reunião, que o quórum mínimo é de 3 vereadores. Aguardemos 15 minutos. Som. Tendo o número regimental para a abertura da nossa reunião da comissão, com a presença do vereador Luizinho e a presença do vereador Vinícius, eu gostaria de pedir ao vereador Vinícius que fizesse a leitura das atas das sessões anteriores. Vinícius, por favor, faça a leitura. Não dê ouvidos ao vereador Davi. Convidar o vereador Davi, se quiser sentar aqui conosco. É um prazer, excelência.
Leitura da ata da sessão da reunião anterior. Boa tarde a todos. Ata da 33ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Aos 22 dias do mês de outubro de 2015, às 14 horas, no plenário da Câmara de Vitória, realizou-se a 30ª reunião da Comissão de Justiça. Presentes os vereadores Vinícius Simões, membro da comissão, presente o vereador Luizinho, com a palavra o vereador Vinícius, que justificou a ausência do presidente Devanir. Por falta de quórum, por encerrada a reunião. Por falta de quórum, deu por ordem encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, que será realizada no dia 29 de outubro de 2015, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis, ao qual, para constar o serviço de apoio às comissões, lavrou a presente ata. Lida a ata, senhor presidente. Temos mais de uma ata, vereador. Gostaria que fizesse a leitura de todas. Tá. Termo de comparecimento. Aos 15 dias do mês de outubro de 2015, plenário da Câmara Mário Ortiz, situado na Câmara Municipal de Vereadores, às 14 horas, compareceu o senhor vereador Devanir para a realização da 32ª reunião ordinária da Comissão de Justiça. A agenda foi comunicada previamente aos membros da comissão. Foi aguardado o prazo regimental, fim do prazo e diante da falta de quórum regimental, para o início da reunião, o senhor vereador Devanir Ferreira determinou por fim a lavratura do presente termo de comparecimento, após lido por ele assinado. Lido o termo de comparecimento, vereador. Ata da 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2015, às 14 horas, o plenário da Câmara Mário Ortiz, realizou-se a 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Presentes os vereadores Devanir, Fabrício Gandini, membro. Não havendo quórum, o presidente vereador Devanir deu por encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, a ser realizada no dia 8 de outubro de 2015, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis. Lida a ata, senhor presidente. Falta mais uma. Ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Justiça. Aos 8 dias do mês de outubro de 2015, 14 horas, no plenário Mário Ortiz, realizou-se a 29ª reunião ordinária da Comissão de Justiça. Presentes os vereadores Rogerinho, Vinícius Simões, Luizinho Coutinho, Anderson Marinho. Com a palavra, o vice-presidente Rogerinho justificou a ausência do presidente vereador Devanir e do vereador Gandini. Solicitou a leitura da ata ao vereador Vinícius Simões, que após lida foi aprovada. Ordem do dia. Projeto de lei 13, relator vereador vereador Gandini. Parecer do relator pela constitucionalidade, parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto de lei 253, vereador Devanir. Parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade, parecer da comissão pela aprovação da matéria. Veto. Projeto de lei 392, relator Vinícius Simões, pela manutenção do veto, parecer pela aprovação da matéria. Veto. 903. Vereador Luizinho Coutinho, parecer do relator pela manutenção do veto, parecer da comissão pela aprovação da matéria, mantendo o veto. Projeto de lei 347, vereador Luizinho Coutinho, parecer pela manutenção parcial do veto, parecer da comissão pela aprovação da manutenção do veto. Projeto 97/2015, vereador Luizinho Coutinho, parecer pela constitucionalidade da matéria, parecer da comissão, aprovado por 3 votos. Processo 4097, projeto do vereador Fabrício Gantini, parecer do relator pela constitucionalidade, parecer das comissões pela aprovação da matéria. Projeto 106, vereador Fabrício Gandini, parecer do relator pela constitucionalidade da matéria, parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 107, Fabrício Gandini, parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade.
Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 108, vereador Gandini. Parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 109, vereador Gandini. Parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 110, Fabrício Gandini. Parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. 111, Fabrício Gandini. Parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. 112, Gandini. 113, Gandini. 148, Gandini. 112, 13. Aprovado o projeto. Parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Projeto 148, Fabrício Gandini. Parecer do relator. Solicito o arquivamento do processo. Parecer da comissão. Também pelo arquivamento. Projeto de resolução 9, vereador Devanir. Parecer do relator pela constitucionalidade. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 10, relator. Projeto de resolução 10, relator, vereador Rogerinho. Parecer do relator pela constitucionalidade. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 211, vereador Gandini. Parecer do relator pela constitucionalidade. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Projeto 212, vereador Vinícius Simões. Parecer do relator pela inconstitucionalidade. Parecer da comissão, 2 votos rejeitaram a inconstitucionalidade. Processo 8027. Relator, vereador Vinícius Simões. Parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Parecer da comissão, o vereador Vinícius solicitou vistas. Projeto de lei 248. Relator, vereador Devanir. Parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da comissão pela aprovação da matéria. Nada mais havendo a tratar. O excelentíssimo vereador Rogerinho Pinheiro convocou os vereadores para a próxima reunião. Nós fizemos a leitura de 3, na realidade de uma ata, 3 atas, né, incluindo um termo de comparecimento. Gostaria de perguntar a algum vereador se existe alguma retificação a ser feita nas atas lidas. Há uma dessas atas, vereador Gandini, que Ok. eu justifiquei a presença de Vossa Excelência no momento em que Ausência. Ausência, desculpa. Ok. No momento em que Eu vou Vossa pedir Excelência para estava incluir só nos dois, acho que foram 2 sessões que eu estive de licença, mas só na ata, e aí eu vou explicar por quê. Quando foi escrita a história, por exemplo, da Câmara agora, foi feito todo em cima das atas. E ele não pega um documento que está no RH ou que está arquivado, ele pega a ata. Então, às vezes, parece que o vereador foi negligente, não estava presente. Então, a ata, como ela também é publicada agora, então, assim, não é contra ao procedimento que vocês fazem hoje, mas que inclua na ata que eu estava de licença médica o que eu peço de retificação. Obrigado. Vamos abrir a ordem do dia. Nós temos bastante processos. Processo número 7925/2014, projeto de lei 260/2014, de autoria do vereador Hércules Belato, que institui a Semana de Prevenção e Combate à Cegueira por catarata e glaucoma no município de Vitória da outras providências. Eu fui o relator, eu dei pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Colho o voto dos vereadores, demais vereadores, vereador Vinícius Simões. Mas é bom falar também. Com o relator. Vereador Luizinho. Matéria então aprovada. Encerrada a votação, 3 votos sim, matéria aprovada. Projeto de resolução de autoria do vereador Vinícius Simões, que cria a Comissão de Prevenção e Redução dos Efeitos das Chuvas e Combate às Enchentes. Relator também fui eu. Eu dei pela constitucionalidade e legalidade da matéria, com emenda, ok? Como voto, vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Vinícius Simões. Senhor presidente, se me permite, Fica à cria a vontade. Comissão de Prevenção e Redução dos Efeitos das Chuvas. Assim, se eu não me engano, o projeto sofreu uma emenda
que se não sofreu, eu vou pedir vistas do mesmo. Porque essa comissão, ela não é só para a abundância de água, mas como a ausência dela também. Okay, tem aqui, escassez também, vereador. Então tá aí, ok. Já está na emenda. Então só para, bem rápido, é um projeto que às vezes a gente pensa se realmente ele é útil ou não, mas o problema da ausência ou a abundância de chuva, esse problema ele desaparece num período, mas todo ano ele aparece. Então, por isso que é permanente, essa comissão devia ser permanente. Ok, voto do relator Vinícius. Com o relator. Do vereador Vinícius. Processo número 93/12/2015, de autoria do vereador da mesa diretora, projeto de resolução que dispõe sobre a substituição de servidores no âmbito da Câmara Municipal de Vitória. O relator foi o vereador Devani Ferreira. Ele deu parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Eu não tenho conhecimento da matéria. Se algum outro vereador gostaria de relatar. Podemos ler? Rapidamente. Modifica o parágrafo único do artigo 5º da Resolução 1936 de 2015, que passará a ter a seguinte redação. Só caberá substituição de férias nos cargos de direção ou SGP investido em função de chefe de gabinete. Os demais cargos terão substituição apenas nos casos de licença maternidade, a licença para tratamento de saúde, licença não remunerada para tratar de interesses particulares, esta última desde que o afastamento seja superior a 90 dias. Ficam revogadas as disposições que com esta sejam incompatíveis. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. É um projeto da mesa diretora, já funciona assim, eu só não sei se não tinha era só um parecer, eu acho, da Procuradoria, eu acho que agora está regulamentando, pelo que eu estou entendendo aqui. Porque hoje só cabe substituição dos cargos de direção e SGP foi o entendimento da Procuradoria na época que eu presidi a casa. E reafirma aqui, né, os demais cargos de substituição apenas nos casos de licença maternidade. Também é possível, só que pelo período, aqui não fala, né, mas já tem entendimento da casa também que é pelo período de INSS, 4 meses, não dos 6 meses. Enfim, está regulamentando a matéria. Eu vou acompanhar o voto do relator, vereador Devani, pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Luizinho. Com o relator, Luiz. Agora nós vamos iniciar a etapa dos vetos. Nós temos o primeiro veto a ser apreciado, o vereador Marcelão, que altera o artigo 44 da Lei 5.086, de 1º de março de 2000, que institui o Código de Limpeza Pública no município de Vitória. O relator foi o vereador Devani Ferreira, que deu pela manutenção do veto. Essa é aquela matéria que trata da questão dos bancos, eu creio, que era o interesse de poder colar os cartazes nas manifestações, mas acabou que se ampliou demais, botou entidade filantrópica, religiosa, política, né? Então, vou colher o voto dos demais vereadores. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto, ok? Como voto do vereador Luizinho. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Com o relator, senhor. Então, vamos acompanhando aqui o voto do relator. Processo número 11.360/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a publicação em site de internet da lista de espera de consultas comuns, especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendados pelo cidadão no município de Vitória. O relator foi o vereador Vinícius Simões, que deu pela manutenção do veto. Vereador Vinícius, para colher os votos. Colho o voto do vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Vereador Fabrício Gandinho. Com o relator. Mantido o veto.
Processo número 8159/2014, de autoria do vereador Davi Ismael, que regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no município de Vitória. O relator é o vereador Vinícius Simões, também pela manutenção do veto, vereador Vinícius Simões. Vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Processo número 10.343/2014, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira. A ementa fica instituído o Dia da Solidariedade no município de Vitória, a ser comemorado no terceiro sábado do mês de maio, ou o primeiro sábado de dezembro. O relator, o vereador Vinícius Simões, que deu pela manutenção do veto parcial. O veto é parcial, então houve sanção também parcial. Vereador Vinícius Simões para colher os votos. Como voto, vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Aprovado a manutenção do veto parcial. Processo número 11.362/2014, de autoria do vereador Rogerinho, que institui a campanha de incentivo à reciclagem doméstica no âmbito do município de Vitória. O relator foi o vereador Vinícius Simões, que também foi pela manutenção do veto. Vereador Vinícius Simões, para colher os votos. Como voto, vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Mais um veto. Processo número 12.755/2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a proibição do trânsito de veículos que não possuem dispositivo silencioso de escapamento da outras providências. Apensado a este, tal processo número 3325/2014, um requerimento de plenário 287. O relator, vereador Luizinho, ele deu pela manutenção do veto. Vereador Luizinho para colher os votos. Com o voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Gandini. Com o relator, vereador. Processo número 1611/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira. Também, creio que é veto. Dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações de sistemas de água e da outras providências. Foi apensado o processo 1858, PL 50 também, não fala aqui quem é o autor, mas o relator, vereador Luizinho Coutinho, o parecer dele foi pela manutenção. Vereador para colher os votos. Com o voto, vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Processo número 3221/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que dispõe sobre a instalação de rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais, cadeirantes, aos caixas eletrônicos e da outras providências. O relator foi o vereador Luizinho Coutinho, que deu pela manutenção do veto. Vereador Luizinho para relatar. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Processo número 4086/2015, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que acrescenta a área ao Parque Municipal da Fazendinha, Roberto Anselmo Kautsky. O relator foi o vereador Luizinho. O parecer do relator foi pela manutenção do veto. Passo ao vereador para colher os votos. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Com o relator Gandini. Queria fazer só um esclarecimento antes de eu fazer a votação. A prefeitura identificou que existe uma área particular nessa localização. Apesar de nós termos uma votação aqui
no final da gestão do João Cosa, em que essa área seria passada para o município. Eu não entendi por que a área continua figurando como uma área particular. Vou me abster em relação a essa votação, mas já estou pedindo o requerimento de informações para entender, porque foi loteado novamente um loteamento e a compensação era que essa área passaria a ser uma área de preservação do município, não mais de um particular. E aí eu passei a entender aqueles incêndios que estão ocorrendo lá de vez em quando, e com a tentativa de ampliar aquela área. Então nós vamos investigar o que aconteceu, lotear o loteamento e depois a área ainda continua em nome de particular. Pela lei que foi aprovada aqui, teoricamente essa área, a justificativa do projeto era que essa área passaria a domínio do município na época. Então, realmente o projeto não pode ser aprovado dessa forma. Então, vou acompanhar o voto do vereador Luizinho, mas abrindo um processo de investigação em relação ao que ocorreu ali. Inclusive, penso talvez numa CPI, se os vereadores puderem depois pensar se existe essa necessidade. Primeiro vou pedir algumas informações. Projeto de lei, acabamos a fase dos vetos, passamos agora aos projetos de lei que estão tramitando na nossa casa. Processo número 8674/2013, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre a criação e alteração dos dispositivos da lei número 6080/2003, que institui o Código de Posturas e Atividades Urbanas do município de Vitória. Foi apensado o processo 10.923/2014, que é um requerimento de plenário, possivelmente uma emenda supressiva e modificativa. O relator foi o vereador Fabrício Gandini. Eu vou colher daí pela constitucionalidade e legalidade da matéria, mas com a emenda supressiva e modificativa. Colho o voto do vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Vereador Vinícius Simões. Com o relator. Aprovado na Comissão de Justiça. Processo número 3466/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre o documento de identificação de pessoas com deficiência. Relatoria do vereador Fabrício Gandini, pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Colho o voto do vereador Luizinho Coutinho. Voto com o relator, excelência. Colho o voto do vereador Vinícius Simões. Com o relator. Aprovado na Comissão de Justiça. Processo número 4094/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que denomina Travessa Helena da Penha Prate, logradouro público localizado no bairro Fonte Grande. O relator foi o vereador Fabrício Gandini. O parecer foi pela constitucionalidade e legalidade da matéria, com emenda de texto e emenda aditiva. Não sei. Emenda de texto, emenda aditiva, né? Colho o voto do vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Aprovada na Comissão de Justiça. Processo número 4095/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que denomina Travessa Dalma Sarmento de Miranda Filho, logradouro público localizado no bairro Fonte Grande. O relator foi o vereador Fabrício Gandini, pela constitucionalidade e legalidade, com emenda aditiva. Vereador Vinícius Simões, como vota? Com o relator. Vereador Luizinho Coutinho? Com o relator. Aprovado na Comissão de Justiça. Processo número 4583/2015, de autoria do vereador Marcelão, que denomina Celina dos Santos Machado, a rua sem nome, localizada próxima à rua Loureiro Nunes, no bairro Santos Dumont. O relator foi o vereador Fabrício Gandini, que deu pela constitucionalidade e legalidade da matéria, com emenda aditiva. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Processo número
65 de 2015, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe no âmbito do município de Vitória que ao condutor de veículo de aluguel, táxi, é permitida a utilização de passeios, calçadas ou passagens apropriadas das companhias urbanas com o fim de realizar paradas regulares para embarque e desembarque de passageiros ou carga e descarga de bagagens e da outras providências. Relator Vinícius Simões, foi pela inconstitucionalidade e legalidade da matéria. Vereador, para colher os votos. Como voto, vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Processo 7832/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que cria a Semana Educativa de Conscientização para a prática de soltar pipas sem uso do cerol e linhas chilenas nas escolas públicas e privadas e da outras providências. Relator o vereador Vinícius Simões, que deu pela inconstitucionalidade e legalidade da matéria. Vereador para Como voto, caminhar. vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Fabrício Gandini. O vereador podia explicar por que da inconstitucionalidade? Só para eu... O projeto ele traz uma série de obrigações que o Poder Executivo, que é de competência do Poder Executivo. Exclusivos? Se ele criasse apenas o dia e deixasse ao Poder Executivo definir o que fazer nesse dia, acredito que seria constitucional. Porém, Ok. ele determina uma série de obrigações. Então vou acompanhar oficinas, palestras. o relator. Processo número 7976/2015, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 6.495, de 13 de dezembro de 2005. Relator vereador Vinícius Simões. Colho o voto. É um projeto do vereador Luiz Paulo Amorim. Luiz Paulo Amorim, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no interior dos parques, exceto cerveja em lata, bem como proibida a entrada de qualquer tipo de bebida em recipiente de vidro. A ideia do vereador talvez não seja nem o combate do álcool, mas do material que carrega o álcool. É um projeto que interfere diretamente na gerência dos parques da cidade. E eu acredito que isso é tarefa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ok. Colhe os votos, vereador. Com o relator, excelência. Então, mantida a inconstitucionalidade da matéria. Processo número 8027/2015, de autoria do vereador Marcelão, que dispõe sobre a adoção de cestas básicas para pescadores, marisqueiros e desfiadeiros residentes no município de Vitória. A relatoria do vereador Vinícius Simões. Até o vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Fabrício Gandini. Foi pela constitucionalidade. Processo número 8031. Tá, demorou. Demorou um pouquinho. Processo número 8031/2015, de autoria do vereador Davi Ismael, que altera a redação do inciso 1º, do parágrafo 1º, do artigo 1º da lei número 7.974, de 29 de julho de 2010. O relator foi o vereador Rogerinho Pinheiro. Ele deu pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Vou fazer a leitura, tendo em vista que o relator não está aqui
ele cria mais um conselho, na realidade não cria, né? Ele determina que a cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar. Ok? Matéria... Senhor presidente, deixa eu só fazer duas considerações Sim, acerca do projeto que vocês vão passar a votar agora. Primeiro, que existe um projeto Marcelão que deveria ser apensado a este, já que este é anterior ao processo Marcelão, exatamente igual, exatamente igual. Entendo até que deveria ser indeferido o vereador Marcelão por se tratar da matéria a mesma. Mas se esse não for o entendimento, que os processos caminhem juntos, para evitar pareceres desencontrados em matérias que são iguais. Segundo lugar, que se trata de uma adequação, uma resolução do CONANDA, que se faz presente no processo de fixar um a cada 100 mil. Então, há uma resolução do Conselho Nacional que precisa de alguma forma repercutir no município de Vitória. Razão pela qual apresentei o projeto de lei que vocês vão analisar. Ok, vereador. A minha dúvida é a seguinte, o senhor afirma que é exatamente igual, mas eu vi que o projeto, eu sou relator do projeto Marcelão, tem muito mais informação no... Não, então estamos falando de dois projetos. Tem um projeto, vereador Marcelão, que altera o mesmo artigo. Só faz exatamente igual a informação do próprio vereador Marcelão seria essa, que ele não sabia, que já estava tramitando. É um código quase do vereador Marcelão, mas que trata sobre os conselhos. Pode ser que trate disso também. Sim. Então, acho que por força regimental eles precisam ser apensados. Tratamos da mesma coisa, okay. Independente de pormenores, sem pormenores, as matérias tratam da mesma coisa. Ok, queria orientação do departamento se a gente faz a votação ou se aguarda a pensar. Eu acho que a prudência então nós nunca é demais. Vamos retirar de pauta e... Não, mas eu acho que o conteúdo da matéria a gente já tem, né? A gente pode, a partir... Não, então é interessante, antes de fazer a votação, a gente verificar se há... Até porque a propositura cria muito mais um fato político do que a proposta de um projeto de lei que consiga prosperar em razão do vício de iniciativa. A vontade que tenho, e peço os vereadores que me ajudem, é conseguir receber da prefeitura o projeto de lei com este teor. Criando o terceiro conselho tutelar, que é promessa. Existe decisão judicial nesse sentido para se criar. Então, assim, estamos pedindo algo que a prefeitura já está obrigada a fazer. Mas o secretário Marcos Amaia se esconde atrás dessa falta de adequação da legislação. Só que também não procede o início. Então, se a gente sentir da parte deles, vereador Fabrício Gandini, a construção de um calendário que permita, daqui a 2 anos, ao longo do primeiro ano, se constrói, se adequa a legislação, no segundo ano começa a colocar a escolha dos locais, seria ótimo, seria ótimo. Ninguém quer não entender o momento pelo qual passamos, mas ao mesmo tempo, nunca tantas crianças foram violadas nos seus direitos como tem acontecido no ano de 2015, razão pela qual apresentei esse projeto de lei. Ok. Quem faz a análise se a matéria será pensada ou não é a presidência. Como houve um pedido, nós vamos, até para aproveitar o tempo, colocar em votação, já que tem parecer esse projeto. A gente coloca em votação na comissão e encaminha para a presidência para análise. Ok? Podemos caminhar dessa forma, vereadores? Como vota o vereador Vinícius Simões? Com o relator, vereador... Com o relator. Então, nós temos matéria aprovada e encaminhada à presidência para análise em relação à juntada. Processo número 8145/2015, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que cria a virada gospel na cidade de Vitória. O relator foi o vereador Vinícius Simões, que deu pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Vereador Vinícius. Como vota o vereador Fabrício Gandini?
Com o relator. Vereador Indico o Luiz. Jardim Camburi para ocorrer a virada gospel. Com o relator, excelência. Vereador Davi quer votar? Não, ok. Então, aprovado na Comissão de Justiça. Pode ser no centro também, vereador. Tudo é no centro mesmo, né, vereador? Processo número 8176. Presidente, 2015. aproveitando para avisar que a nova Delegacia de Proteção Criança e Adolescente irá para o centro da cidade após construção nossa. Estamos levando para o centro, entendendo que este é um local de todos, não é isso, vereador Vinícius? Exatamente. Tudo é no tá. centro. Parabenizar o vereador Davi por essa conquista. Obrigado, Davi. Muito feliz. Processo Vou estar lá número- na inauguração. Processo 8176-2015, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que dispõe sobre a aplicação de medida administrativa de remoção de veículo em caso de infração de trânsito por estacionamento irregular no âmbito do município de Vitória. O relator foi o vereador Vinícius Simões. Para colher os votos, o vereador deu pela inconstitucionalidade da matéria. Como voto, o vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Gandini. Com o relator. Matéria declarada inconstitucional, prazo de 5 dias após a publicação para colher assinaturas, caso queira que a matéria continue em tramitação. Processo número 8357-2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados e instituições congêneres a notificarem ocorrência do uso de bebida alcoólica ou entorpecente por criança ou adolescente. O relator foi o vereador Luizinho Coutinho, que deu pela constitucionalidade. Colhe os votos, vereador. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Gandinho. Com o relator. Processo número 8527-2015, de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis dos estabelecimentos de ensino fundamental público e privados na cidade de Vitória. O relator, o vereador Vinícius Simões, que deu a matéria pela constitucionalidade e legalidade. Vereador Vinícius Simões para colher os votos. Como voto, o vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Vereador Luizinho Coutinho. Com o relator, excelência. Matéria aprovada na Comissão de Justiça. Já foi. Foi. Processo número 8583-2015, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui o Dia Municipal da Defensoria Pública. Relator vereador Vinícius Simões. Parecer pela constitucionalidade. Como o vereador Vinícius escolheu os votos. Como voto, o vereador Fabrício. Com o relator. Vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Matéria aprovada na Comissão de Justiça. Com 3 votos favoráveis. Processo número 8982-2015, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, que institui o programa de higiene bucal na rede pública municipal de ensino de Vitória. O relator foi o vereador Luizinho Coutinho. O vereador deu pela constitucionalidade. Colhe os votos, vereador. Como voto, vereador Vinícius Simões. Voto com o relator. Fabrício Gandinho. Com o relator. Processo número 9647-2015, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que cria o contador de árvores do município de Vitória. O relator foi o vereador Luizinho Coutinho, que deu parecer pela constitucionalidade e legalidade. Vereador para colher os votos. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com o relator. Vereador Fabrício Gandinho. Com o relator. Matéria aprovada na Comissão de Justiça. Nós temos agora o projeto de autoria da Presidência, 3425-2015, que acrescenta os incisos 7, aqui está repetido, 7, 7 e 9, do parágrafo único do artigo 1º, que atualiza a denominação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para a Comissão de Cultura e Turismo, dos artigos 3º, 4º e 7º da Resolução 1904, de 26 de março de 2013. Não tem relator e não tem parecer do relator. Mas tem sim, É para designar?
Não vou avocar a matéria para eu... Se não era eu, né? Deixa eu ver. Quem era? Vai que fui eu que venci todos os prazos. Você me manda por e-mail? Não, mas pra mim é complicado. Me manda por e-mail, por gentileza. Me ajuda aí. Ó, aqui, o que acontece? Tem uma tramitação aqui que quem caberia era a mesa diretora fazer o projeto, não a presidência. Ok? Aí o presidente da mesa diretora não me cheque para providência. Voltou para a Comissão de Justiça, ao presidente da comissão, para incluir em pauta, uma vez transcorrido o prazo regimental da análise eludida. Então, e por não se tratar de projeto de competência da mesa diretora, uma vez que não incluído no rol do artigo 30 do regimento interno. Então, assim, o entendimento é que não é matéria só sobre a mesa diretora, mas precisaria de 5 assinaturas, então, vereador. Mas precisa de 5 assinaturas, né? O projeto de resolução. Aí ele está modificando outra resolução. Ok, então não tem dificuldade nenhuma. Na realidade ele está modificando outra resolução, ok? Então como eu que fiz, então... Avoca, então. Não, eu que perdi os prazos, eu vou passar para o vereador Vinícius. Ok? Ok. Eu perdi os prazos, eu vou relatar de novo. Fica chato, né? É porque eu perdi os prazos por um entendimento diferenciado. Não, mas tem que fazer o relatório, ok? Foi também por perda de prazo. O vereador Vinícius, não, o projeto é simples, não é nada demais, ok? Então vamos lá, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores. Antes de declarar encerrado, eu gostaria de saber se algum quer fazer alguma consideração. Vereador Luizinho? Não. Vereador Vinícius Simões? Vereador Davi Ismael? Então, encerrada a reunião, convoco os vereadores para a próxima, que ocorrerá dia 5 de novembro de 2015, após o feriado. Por favor, voltem. Quinta-feira, às 14 horas, plenário das Casas de Leis. Obrigado, foi bastante produtiva a reunião.